O System of a Down é uma das bandas de rock mais famosas dos anos 2000 e o estilo único de composição e sonoridade deram aos integrantes Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan grande notoriedade no mundo da música, principalmente no metal alternativo. Criada nos anos 90, a banda nunca consegue ser bem definida em apenas um gênero. System of a Down é um daqueles grupos que consegue fazer música diferente de tudo que você ouviu no rock e te faz reconhecer de cara quando ouve alguma música, porque é simplesmente tudo muito autêntico e cheio de referências que só uma banda formada por integrantes de origem armênia poderia oferecer. Após o lançamento do álbum intitulado de estreia em 98, eles alcançaram mais atenção do público e já estouraram com sucesso Toxicity, lançado em 2001. É dele as famosas faixas Toxicity, que dá nome ao disco, Chop Suey e Arrows, que continuam soando extremamente atuais e com certeza você já ouviu pelo menos alguma delas. Em 2002, eles lançaram o disco Still This Album. Em maio de 2005, Mesmerize, primeira parte do álbum duplo, que ganhou a segunda parte, Hypnotize, em novembro do mesmo ano. E é do Mesmerize o grande hit BYOB, faixa que conquistou o Grammy de 2006 na categoria Melhor Performance de Hard Rock. Os dois discos estrearam no topo da lista da Billboard 200 após o lançamento, e com essa jogada de lançar ambos no mesmo ano, o System of a Down entrou para a seleta lista de bandas e artistas que tiveram dois álbuns que estrearam no topo da Billboard 200 no mesmo ano. Lista essa que só contava com Beatles, Guns N' Roses, Tupac e DMX. Só pra ter uma noção do sucesso dos caras nos anos 2000. Só que depois disso eles entraram em hiato e voltaram em 2010 fazendo shows, porém sem nada novo no repertório. Continuaram participando de grandes festivais, entre eles o Rock in Rio, marcando presença em 2011 e em 2015 e realizando algumas turnês sempre com as músicas dos discos lançados até 2005. O que não diminuiu a euforia do público nos shows e nem o número de fãs e ouvintes que até hoje escutam tudo e praticamente veneram a discografia da banda. Enfim, vem a surpresa no ano passado, após 15 anos sem novidades, o System of a Down lançou duas músicas inéditas em novembro de 2020, deixando os fãs eufóricos e até mesmo sem acreditar que a banda realmente tinha voltado. Mas infelizmente o motivo dessa surpresa está ligado a um conflito em curso na Armênia. E como todos os integrantes têm origem armênia e várias músicas da banda já falaram sobre as atrocidades cometidas contra seu povo, realmente era de se esperar que o System of a Down fosse se pronunciar de forma mais potente a chamar a atenção ao conflito. Só não sabíamos, que seria em forma de música, e aí tá o motivo da surpresa. As novas músicas intituladas Protect the Land e Genocidal Humanoids são as primeiras inéditas desde o lançamento de Hypnotize em 2005 e trazem na letra a manifestação contra os confrontos entre a Armênia, o Azerbaijão, a Turquia e outros países financiadores na região chamada de Alto Karabakh, conhecida pelos armênios como Artsakh. Eu não sei se essa pronúncia tá certa, que é muito importante historicamente e culturalmente para eles. No comunicado da banda no Instagram, no dia 6 de novembro, quando lançaram as músicas, os integrantes relataram os horrores que os conflitos estavam causando à população, que passou a conviver com a ameaça de explosões, ataques terroristas, bombas e mísseis nas comunidades próximas ao confronto, levando à morte de civis e militares e fazendo com que muitos armênios se deslocassem para outras regiões para fugir do perigo. Além de tudo isso, está acontecendo durante a pandemia da Covid-19, ou seja, um verdadeiro horror para os armênios. Assim, a banda se reuniu novamente para alertar as pessoas sobre o que estava acontecendo no que eles chamam de sua terra natal cultural. E no mesmo comunicado postado no Instagram, pediram que os ouvintes fizessem o download das faixas do Bandcamp e doassem da forma que pudessem, já que todo o dinheiro arrecadado seria destinado para o Armenian Fund, uma organização nos Estados Unidos que leva suprimentos básicos para os necessitados na região de Artsakh e na Armênia. Eles também fizeram um clipe oficial para a faixa Protect the Land, na qual as cores da bandeira armênia aparecem em seus rostos e passam algumas cenas relacionadas ao conflito, aproveitando para homenagear os soldados que estão defendendo a Armênia no confronto. Essa claramente não é a primeira vez que a banda fala sobre as suas origens. Além da sonoridade estrondosa e característica, o System of a Down é muito conhecida pelas letras com conteúdo de denúncia política e social, com muitas críticas e comentários sobre grandes problemas sociais, corrupção, modos de vida relacionado a drogas e fama, e manifestações a guerras de todo tipo, principalmente as que envolvem os armênios, sendo essa uma marca de suas músicas desde os primeiros lançamentos. A história da Armênia, infelizmente, envolve um capítulo de grandes violações de direitos humanos, conhecido como genocídio armênio, que se passou de 1915 a 1923, durante e após a Primeira Guerra Mundial. Houve uma série de massacres, deportações e diversas ações forçadas contra a população
população armênia. Tudo empreendido então pelo Império Otomano, atual Turquia, que além de ainda não reconhecer as responsabilidades pelos atos, continua alimentando o conflito nas regiões geopoliticamente interessantes entre a Armênia e o Azerbaijão. Marcado na história dos armênios e constante nas músicas do System of a Down, o genocídio armênio é o segundo mais estudado pelos historiadores, atrás apenas do Holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial. A reivindicação do conhecimento e da responsabilidade sobre os ocorridos é tão importante para a banda que os integrantes participaram do documento Screamers, lançado em 2006, que fala sobre o genocídio e traz o relato de alguns sobreviventes, entre eles o avô de Serj Tankian, vocalista do System of a Down e o principal compositor da banda. Na verdade, o cunho político e social mais tendente à esquerda reconhecido nas músicas do System se devem principalmente ao Serj, e isso também explica o retorno da banda para o lançamento das músicas inéditas, mesmo com a diferença de pensamento entre os integrantes. O baterista, o John, é um defensor ferrenho do governo Trump, enquanto Serj sempre se mostrou, inclusive, recentemente contrário às políticas do ex-presidente estadunidense, o que para muitos poderia indicar algum indício de conflito ou hipocrisia da banda. Mas o John já deixou claro em entrevista que as ideias propagadas pela banda não representam todo mundo, e Serj também já declarou que respeita as ideias contrárias do companheiro de banda. Apesar disso decepcionar alguns fãs, o importante é que o grupo concorda quando o assunto é defender os direitos dos armênios e se juntarem novamente para denunciar o conflito em curso, colocando as diferenças de um lado em prol de uma causa maior. Com as músicas novas, os integrantes do System of a Down conseguiram atingir o objetivo de fazer doações para o envio de suprimentos para a Armênia e fazer com que as pessoas que escutam a banda também doassem e falassem sobre o ocorrido, que foi muito silenciado pelas autoridades internacionais e pela mídia devido a motivos de interesse político e ao destaque dado à pandemia do Covid-19. Apesar de ser um retorno muito esperado, que surpreendeu bastante os fãs, não há indícios de que um novo álbum seja lançado, mas esperamos que a banda continue agindo em prol dessas causas e claro que pelo menos continuem fazendo grandes shows quando tudo isso passar, inclusive no Brasil, porque novidade é sempre bom, mas não precisa de muito mais quando se tem um incrível repertório do System of a Down.